ok? Mais uma questão de ação penal do processo penal, tá? Agora, TJDFT 2015, CESP. Veja bem, a legitimação ativa para a ação penal e a definição de sua natureza decorre da lei, beleza? Sendo de regra ação pública, salvo se a lei expressamente a declara privativa do ofendido. Bom, está correto o item, né? Essa primeira parte, veja bem, ó, a legitimação ativa, ou seja, quem tem a legitimidade para ingressar com a ação penal, seja a ação penal pública, seja a ação penal privada. Essa legitimidade, ela decorre da lei, sim, óbvio. Por exemplo, a legitimidade para o Ministério Público ingressar com a ação penal pública decorre do artigo 129, inciso 1 da Constituição Federal e do artigo 24 do CPP. E decorre da lei? Óbvio que decorre da lei. Tá. Aí vem, ó, a definição da natureza, se é ação penal pública, se é ação penal privada, decorre da lei? Sim, decorre da lei. Tá? Beleza. Por exemplo, artigo 225 do Código Penal, lá está dizendo que os crimes de estupro, o crime de estupro, vários crimes lá listados lá antes do artigo 225, esses crimes, eles são crimes de ação penal pública incondicionada. Então, a natureza da ação penal decorre da lei? Sim, decorre da lei. Óbvio que decorre da lei, tá? Beleza. Aí o finalzinho, veja só. Sendo, de regra, ação pública. Então, os crimes, as infrações penais, de regra, são de ação pública. Salvo se a lei expressamente a declara privativa do ofendido. Exatamente, é exatamente isso que diz o artigo 100 caput, artigo 100 caput do Código Penal. E a gente já viu esse artigo, inclusive, aqui e tudo mais, tá? Bom, assim, nós estamos estudando o Código de Processo Penal, mas como o assunto é ação penal, é muito difícil você estudar ação penal no Código de Processo Penal sem ler o artigo 100 do Código Penal, porque o artigo 100 do Código Penal fala expressamente sobre a ação penal e traz informações relevantíssimas, tá? Então, no artigo 100 do Código Penal que está escrito uma norma segundo a qual, em regra, as infrações são de ação penal pública, tá? Agora, se a lei quiser dizer que se trata de um crime que não é de ação penal pública, que é de ação penal privada ou que é de ação penal pública condicionada, aí a lei tem que dizer expressamente. Tá beleza? Foi isso, por exemplo, que aconteceu no artigo 130 do Código Penal. O Código Penal é uma lei e o artigo 130 falou expressamente que o crime de perigo de contágio venéreo é um crime de ação penal pública condicionada, tá? E também aconteceu no artigo 164 do Código Penal, né? O artigo 164 do Código Penal disse que o crime de abandono de animais em propriedade alheia é um crime de ação penal privada. Então, o legislador quis dizer e ele disse. Então, simples assim. Se ele não tivesse dito, aí o crime de abandono de animal em propriedade alheia seria de ação penal pública incondicionada. Tá? Beleza? Então tá corretíssimo aqui o item. Eu fiz questão de trazer aqui os artigos que embasam as minhas alegações, as minhas argumentações aqui a respeito do gabarito ser a letra C de certo, tá? Veja bem, artigo 24 do CPP, artigo 129, inciso 1 do CPP e artigo 100 do CP. O artigo 124 você já sabe, né? Fala que o Ministério Público tem a prerrogativa tem a legitimidade, a legitimidade ativa para poder entrar com a ação penal, ingressar com a ação penal em juízo, no juízo criminal, né? Seja a ação penal condicionada à representação da vítima, condicionada à requisição da justiça, requisição do ministro da Justiça, ou incondicionada, não depender de autorização da vítima, nem de requisição do ministro da Justiça. Beleza? Ok. Isso aí você já sabia, né? Aí temos também o artigo 100 do CP, que fala, a ação penal é pública, salvo quando a lei expressamente a declara privativa do ofendido. Foi exatamente esse artigo que foi cobrado ali na questão, né? Copiou e colou aqui o artigo. Beleza. Aí aqui está falando aqui do Ministério Público sobre a ação penal pública condicionada à representação ou requisição e tal.
tranquilo. E aqui está falando da ação privada, ação penal privada, beleza? E aqui embaixo está falando da ação penal privada subsidiária, que você já sabe também, ok? Beleza, e aqui o artigo 129.1, para fechar com chave de ouro o nosso comentário, promover privativamente a ação penal pública na forma da lei é uma das atribuições, das funções institucionais do Ministério Público aqui no Brasil, beleza? E isso está no 129.1 da nossa Constituição Federal, ok? Então o gabarito é C, de certo, e fico por aqui, daqui a pouco a gente volta com mais informações relevantes. Até logo.